O que João, então, ele quis dizer com a questão de ser marcado na testa ou na fronte, né? E na mão direita. Será que ele usou alguma referência do Antigo Testamento aqui? Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 8. O texto lá diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ou ao deitar-se e ao levantar-se. Agora olha o que diz o versículo 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Nesse texto aqui, irmãos, nós podemos perceber que a ideia de um povo marcado na fronte, na testa ou na mão, tem origem aqui no livro de Deuteronômio, ok? E essa é uma ideia que é destinada ao povo de Deus, e não aos que serão condenados. Tá? Então nós percebemos que essa expressão também aqui, amarrarás como sinal na tua mão e elas lhe servirá por frontal entre os olhos. Ela tem um sentido figurado. Ninguém aqui amarraria literalmente os mandamentos de Deus na mão ou penduraria eles na testa. Não é algo literal. Porque se nós formos interpretar como sendo algo literal, quando o texto ali de Deuteronômio diz que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou a parte que diz aqui também no versículo 7, você as inculcará em seus filhos, nós vamos ter que entender isso como literal também. E o texto, claramente, ele não está dizendo que o coração de alguém precisa ser aberto, como que a gente faz em uma cirurgia. A cabeça do seu filho precisa ser aberta, por mais que às vezes os pais tenham essa vontade, né, de abrir lá a cabeça dos filhos e socar ali dentro tudo que ele acha que é o correto. Mas o texto não está se referindo a isso, não é algo literal, que está dizendo, você vai lá, você vai abrir a cabeça do teu filho e vai socar tudo lá dentro. Você vai lá, você vai abrir, partir o coração e colocar tudo lá dentro. Se nós formos entender como literal a questão de amarrar essas palavras nas mãos e colocar como frontal, né, entre os olhos, nós vamos ter que entender como literal o texto todo, não dá para a gente separar. Então a mensagem aqui é muito clara. Por que na fronte, na testa, ali entre os olhos? Para representar, irmãos, que todos os pensamentos, todos os olhares, todas as vontades, todos os desejos do ser humano, eles devem necessariamente serem guiados pelos mandamentos de Deus. E por que na mão? Para representar então que todas as ações práticas, todas as ações propriamente ditas, que são motivadas por aquilo que se cria no nosso interior, elas também precisam ser guiadas pelos mandamentos de Deus. Então quando Deus diz ali ao povo que eles precisam inculcar na cabeça dos seus filhos, que eles precisam amarrar ali em suas mãos, ter como frontal entre os olhos, Deus está falando isso, que tudo aquilo que vocês pensarem, tudo aquilo que vocês desejarem dentro de si, precisam ser guiados pelos mandamentos de Deus. Por quê? Para que assim as suas ações práticas, para que assim aquilo que vocês vão fazer daqui em diante, sejam uma evidência daquilo que está enraizado dentro de vocês, no seu coração, na sua mente, e que aquilo que a sua visão enxerga. Então é exatamente sobre isso que o texto está dizendo. Outro texto interessante aqui, que também pode ter sido utilizado por João aqui, é Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que vai dizer assim: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui é uma referência a pertencimento. Da mesma forma como aqueles que tiverem as marcas representam que pertencem ao diabo, o texto aqui faz uma referência de uma marca, mas aqui no caso uma marca positiva, que mostra a quem aquele povo pertence, né? Esse povo aqui de Jerusalém, do meio de Jerusalém que está descrito aqui. Então mais uma referência que pode ter sido usada por João ali.
Quando nós voltamos aqui no Apocalipse, então, com auxílio aqui desses textos que nós lemos do Antigo Testamento, então nós conseguimos entender com mais facilidade que a mão direita, então, usada aqui por João, ela se refere às obras, às ações práticas de uma pessoa, que uma pessoa deve ter, né, em todos os âmbitos da sua vida, que elas devem ser guiadas pelos mandamentos de Deus. Então Deus está nos dizendo que tudo aquilo que você fizer na prática precisa ser guiado por Deus. E em relação à fronte, né, à testa, aquilo que está entre os olhos, é para simbolizar então justamente aquilo que a nossa mente pensa, aquilo que nós temos para nós em termos de filosofia de vida, de conceito de vida, de maneira de pensar a vida, pensar as circunstâncias da vida. Então, quando o texto aqui vai dizer sobre receber a marca da besta na fronte e na mão direita, isso significa que uma pessoa pertence a um grupo que é contrário ao grupo de Cristo. Aqueles que seguem a Cristo, que receberam, que foram incentivados a terem como marca lá atrás. Então, o que ele pensa, o que ele diz, o que ele faz, o que ele escreve, irá refletir o espírito anticristão que governa este mundo, né? Deixando evidente que de uma forma ou de outra, as suas ações, as suas filosofias de vida, as suas práticas, a sua forma de pensar, elas perseguem a Cristo e elas são contrárias àquilo que os mandamentos de Deus nos ensinam. Então, irmãos, isso se aplica nas mais diversas situações. Desde o perseguidor que tortura, que mata um cristão em alguma parte do mundo por aí que nós vemos, até mesmo em uma pessoa comum que dá base, que dá ênfase, que apoia uma lei, por exemplo, que se aprova em uma grande cidade, em um grande centro, que vem contra aquilo que os princípios, os mandamentos de Deus nos ensina. Tanto um quanto o outro são aquelas pessoas que estão refletindo as marcas da besta, as marcas de Satanás, são adoradores do diabo, ok? Ainda que de forma inconsciente, irmãos. Porque muitas das vezes, quando nos falta o verdadeiro conhecimento da palavra, nós acabamos agindo de forma até que inconsciente contra a palavra, porque é um caminho natural. Se você não tem um meio termo, irmãos, aquela história que a gente sempre comenta, de uma pessoa que é muito boa, que não faz mal para ninguém, não rouba, não mata, paga as contas em dia, mas não tem Deus. Se não tem Deus, não tem nada. Se falta Deus, falta tudo. Então não significa absolutamente nada. Para este mundo pode representar algo, muita coisa. Mas para Deus, para ser salvo, para alcançar a salvação, não há outro caminho a não ser reconhecer que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou pelo perdão dos nossos pecados, e reconhecer que sem o perdão do Senhor, sem o arrependimento de pecados, nós não alcançamos a salvação. Então, se uma pessoa não tem esse conhecimento, ela é levada por este mundo, levado por aquilo que o mundo oferece, que aparentemente é bom, e essa pessoa está entregue. Essa pessoa não tem a marca de Deus, não tem o selo de Deus, tá? Então, outra coisa interessante aqui para nós pensarmos em relação a esse tema, é que, como nós já vimos aqui nos capítulos anteriores, existe um povo que receberá uma marca, um selo, né? Algo que os diferencia da multidão, algo que expressa que essas pessoas são de fato salvas. Isso vai nos mostrar, irmãos, que a marca da besta, então, ela é um tipo de imitação, uma imitação fraudulenta, né? Que Satanás ele tenta utilizar para imitar o selo do nome de Deus que os salvos recebem. Como nós vimos, essa ênfase aqui sobre receber uma marca que está na fronte, entre os olhos e na mão direita, é algo que foi destinado ao povo de Deus. Lá atrás, lá no Antigo Testamento nós vimos. É uma referência clara daquilo que o povo de Deus precisa ter.
Então, quando nós vemos aqui no Apocalipse, Satanás tentando imprimir a sua marca nas pessoas, é claramente uma tentativa de imitar aquilo que Deus já fez com os seus. Então, esse selo que os salvos recebem, ele indica que eles pertencem a Cristo, que guardam a sua palavra, que dirigem as suas ações práticas de acordo com os mandamentos de Deus. E que os mandamentos de Deus são aqui a evidência de que essa pessoa possui a mente de Cristo. Porque, irmãos, as nossas ações práticas, elas revelam aquilo que nós somos no nosso interior. E não na frente dos outros, tá? As nossas ações práticas, quando nós estamos sozinhos, quando nós não estamos sendo vistos por ninguém, é isso que de fato reflete a mente de Cristo em nós. Não é o que nós fazemos na frente das pessoas. Isso também, mas geralmente o ser humano ele tem a capacidade de manipular aquilo que ele é na frente das pessoas para se mostrar ser alguém que ele não é. Isso, infelizmente, é algo que faz parte da natureza humana, tá? Então, aquilo que nós somos no nosso íntimo, no nosso secreto ali, é o que de fato evidencia quem nós somos em Cristo. Nós realmente temos ou não a mente de Cristo, tá? E por outro lado, então, quem não possui esse selo, o selo de Deus, consequentemente, possui a marca da besta. É o que nós falamos, não tem meio termo, não tem meio do caminho. Ou você é, ou você não é. Irmãos, então isso significa que o ímpio, ele vai persistir em uma vida de iniquidades. Ele tem prazer, ele se satisfaz na sua vida de pecados. Por quê? Porque ele pertence à besta e ele adora a Satanás. Ele está vivendo a sua vida sob essa influência, debaixo dessa influência. Essa marca, ela está presente sobre os homens em todas as épocas. Nós vemos isso acontecer desde que o mundo é mundo. Desde o pecado em Adão, nós vemos isso acontecer. Todas as perseguições, tudo aquilo que Deus, o próprio Deus fez, punindo o povo de Israel diante da sua desobediência. Morreram pessoas ali por causa da sua desobediência, pessoas que refletiam neles a marca de Satanás, que não obedeciam a Deus. Então todos aqueles que não tiveram ali os seus nomes escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, são portadores dessa marca, ok? Como nós vimos no estudo anterior, lá nos dias de João, aquelas pessoas, os cristãos, as igrejas, eles estavam sendo oprimidos de forma muito, muito violenta, por parte do Império Romano. Então eles tinham seus bens confiscados, eles eram perseguidos, eles eram torturados, eles eram condenados à morte. O imperador da época, que era Domiciano, como nós também falamos, ele se autoproclamava Deus, e ele exigia que todas as pessoas prestassem culto e rendessem adoração a ele. Então qualquer um que se negasse a fazer isso, cumprir essas ordens, eram impedidos então de exercer qualquer ofício comercial, qualquer tipo de negociação financeira, eram perseguidos, presos e até mesmo mortos, Foi até dessa maneira que os apóstolos foram morrendo, através dessa perseguição, tá? Diante disso, irmãos, o que poderia se esperar aqui de um contexto como esse, é que houvesse um conflito, então, entre um grupo de cristãos, em sua maioria formada por pessoas simples, por camponeses, pessoas humildes, simplesmente contra aquele que era o maior império do mundo. Então, aos olhos humanos, aos olhos do homem, aqueles dias ali pareciam indicar o fim da igreja. Era algo quase que certo, tá? E é diante desse pano de fundo aqui que o livro do Apocalipse foi escrito. Diante deste medo que aquelas pessoas tinham de serem extintos, de que tudo acabasse ali, diante do medo da perseguição. Então, o livro do Apocalipse é uma forma de Cristo mostrar à sua igreja e demonstrar a ela que ele estava atento a tudo que estava acontecendo com eles, primeiramente, e hoje nós nos apropriamos disso, entendendo que Cristo está consciente, vendo tudo que está acontecendo conosco também aqui. Então,
Os verdadeiros cristãos, eles foram convidados aqui, através de tudo que estava escrito aqui, a perseverar. O livro de Apocalipse, ele serve para nos deixar atentos em relação a tudo que já aconteceu, vem acontecendo e ainda irá acontecer, nos deixar preparados, mas também para nos trazer um refrigério e o entendimento de que Cristo está no controle de tudo que está acontecendo. Todos aqueles então que foram convidados a perseverar, convidados a não aceitar a marca da besta nas suas vidas, né, serem adoradores de Satanás, todas essas pessoas receberam essas mesmas palavras. Então, por conta disso, muitos ali, desde muito tempo atrás, muitos morreram. Eles ficaram firmes, na certeza de que eles seriam levados a Cristo, mas eles morreram para este mundo. Literalmente, eles foram perseguidos, torturados e mortos. Mas uma morte muito breve. Porque ressuscitaram em Cristo. Assim como todos aqueles que morrem em Cristo, ressuscitam nele também. Então, irmãos, o livro do Apocalipse, ele tem essa tendência aqui, né, de nos mostrar isso. Ele nos mostra todo o preparo que nós precisamos ter, assim como também ele nos mostra que Cristo está no controle. Nunca se esqueça disso. Nunca se deixe levar por um temor, por um terror, né, que muitas das vezes nós acabamos trazendo para nossas vidas, e nos esquecemos de que Cristo está no controle de fato, tá? Então, o livro aqui também ele nos mostra que possuir esse selo, o selo de Deus, é ter a certeza da vida eterna. É possuir a vida eterna. Possuir o selo é ter a vida eterna. Enquanto possuir a marca da besta, o selo de Satanás, é o contrário. É permanecer, é perecer eternamente no inferno. E, irmãos, quando nós olhamos para os nossos dias, nós ainda vemos muitas pessoas, muitos irmãos que às vezes perdem seus empregos, passam por necessidades, são impedidos de realizar algum tipo de negócio que seja justo economicamente falando. Por quê? Porque permanecem fiéis aos seus princípios, aos princípios bíblicos, aos mandamentos de Deus, porque são guiados, os seus olhares não conseguem olhar para outro lugar a não ser para os mandamentos de Deus. Então, por não possuírem a marca da corrupção deste mundo, a marca de Satanás, que é imposta por ele, eles são então prejudicados ainda nesses dias, de forma dura, muitas das vezes. As palavras do Apocalipse, irmãos, elas são tão atuais para aqueles irmãos do primeiro século que receberam essa mensagem aqui primeiro, como ela é atual para nós hoje, século 21, para a igreja de hoje. A marca da besta, ela vem atravessando os anos. Ela pode ser vista de forma nítida, né, em qualquer momento histórico que nós vamos olhar para a história da igreja. Nós vamos sempre ver as perseguições características de uma influência do mal, de uma influência de Satanás. As marcas da besta que estão impressas em outras pessoas, sendo usadas para perseguir, para atormentar o crente, de forma nítida, de forma clara.